Muito boa noite a todos oficialmente, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Tudo bem? Boa noite. Então, como a gente sempre faz, vou convidar você agora, a partir desse instante, trazer o pensamento para o momento presente, aí já para agora. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche seu peito de ar e solte, respire fundo. Enche o peito de ar e solte. E a gente vai começar relaxando os pés. Você vai relaxar seu corpo agora, iniciando com os pés, mantendo a respiração mais tranquila e profunda. E vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, relaxando as pernas, o quadril, relaxando o seu abdômen, peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros e braços, suas mãos. Relaxe seu pescoço, a nuca. Isso, talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Isso. E assim você agora está com o seu corpo mais relaxado, mais tranquilo. Permite que a sua mente fique mais serena, mais leve, mais tranquila também. E nesse processo de serenar a mente e o corpo, você entra em contato com a sua essência, que é divina, o seu eu interior. Esse contato que você faz com você mesmo, com você mesma, você visualiza lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena chama, um ponto de luz que pulsa lá dentro de você. E então, eu te convido agora a agradecer. Agradeça. Agradeça por mais esse dia que você teve de oportunidades, de experiência. Agradeça pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, em nome de Jesus, para aprender um pouco mais do Evangelho, dos seus ensinamentos evangélicos, que são o nosso guia para a nossa evolução moral. Então agradeça. Agradeça pelo seu dia, pelo seu teto, pelo pão na sua mesa. Agradeça pelas pessoas que você ama, que ainda estão convivendo com você. Porque usar a gratidão agora faz com que esse sentimento seja o combustível que vai fazer essa sua luz interior aumentar, expandir e crescer cada vez mais. Mais você agradece com sinceridade, mais a sua luz interior vai aumentando, crescendo, expandindo, até que ela envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. E então, você, nesse processo, com a sua luz expandida, você se envolve por inteiro, se envolve por inteira. Um processo de autoiluminação que te traz reequilíbrio, que te traz paz, plenitude. Você
segurança. Mas você continua agradecendo. E essa luz expande ainda mais, extrapolando todos os limites do seu corpo, do seu sistema. A sua luz agora vai expandindo exponencialmente, até envolver todo o ambiente em que você se encontra. Você ilumina todo o ambiente agora com a sua luz irradiando de você, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo à sua volta. E a sua luz irradiada se conecta com a luz do planeta do lado, e nós vamos nos conectando uns aos outros, ultrapassando a barreira da matéria, da distância, nos conectando em uma única e linda corrente de luz, conectados, junto à espiritualidade, junto aos nossos irmãos que vieram para nos acompanhar nos estudos de hoje, junto aos nossos mentores, anjos guardiões, mentores responsáveis por esse estudo. Nós vamos formando uma linda corrente única de luz, trocando assim boas impressões, sensações, nos renovando, nos restabelecendo, até que possamos nos conectar diretamente com Ele, nosso grande amigo, nosso grande Mestre Jesus, que disponibiliza para cada um de nós o seu amor infinito, que vai preenchendo os nossos corações agora. E para agradecer ainda mais, convido cada um de vocês a me acompanhar nesta oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez, você vai se reconectando ao seu corpo, voltando para ele agora. Perceba seus membros, braços e pernas, o peso que seu corpo faz sobre o lugar onde você está sentado ou sentada. E assim, respirando, retornando ao corpo, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados agora, preparados para começar o nosso estudo abençoado de hoje, né? Pessoal, nós estamos, nossa, casa cheia, o pessoal da internet em peso aqui. E aí, Henrique, e aí, pessoal que entrou durante a irradiação, sejam todos muito bem-vindos, viu? Prazer enorme ter todos vocês aqui comigo essa noite. A gente está fazendo o estudo do capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo, está no finalzinho. Hoje é o último item que a gente vai fazer do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E só para a gente dar uma contextualizada aqui, entrar todo mundo no mesmo eixo, né? Com relação ao estudo. Semana passada nós fizemos a leitura do item de número 30, o penúltimo item do capítulo 5, que é uma pergunta que Kardec faz com relação a quando uma pessoa ela se coloca numa situação de risco para salvar alguém. Se isso pode ser considerado um crime ou um suicídio, né? Porque o suicídio é o maior de todos os crimes. Então, ele pergunta, se alguém se colocar numa situação de risco iminente, que pode comprometer sua vida, para poder salvar alguém, isso é considerado suicídio? Não. A gente aprendeu que o que importa nesse momento é a intenção da pessoa. Ela não queria se matar, ela queria salvar alguém. A gente pegou vários exemplos, um exemplo que é muito fácil para a gente entender isso
de um acidente, por exemplo, um atropelamento, né? Você está vendo uma pessoa ali que está para ser atropelada, está vindo um carro em alta velocidade, a pessoa não está vendo e ela vai ser atropelada. Aí, a pessoa que está vendo aquilo pula na frente do carro e empurra a outra para salvar a outra, mas é atropelada no lugar. Ela fez aquilo para se matar? Não. Qual era a intenção dela? Era se suicidar? Não. Ela queria salvar o outro. E ela colocou a própria vida em risco com o objetivo, com a intenção de salvar aquela pessoa que estava correndo risco. Então, ela não tinha intenção de se matar. Ela não tinha intenção de tirar a própria vida. Então, não é um suicídio, e sim um ato de devotamento, de caridade, né? Ele colocou a própria vida em risco para salvar o seu semelhante. Diferente da questão anterior, na questão número 29, ele fala assim, uma pessoa que está desgostosa da vida, que não sente mais sentido em continuar vivendo. E ela não fala em suicídio, mas ela se coloca em situações de risco que podem comprometer sua vida. Por exemplo, vai para um campo de batalha, com a desculpa de estar indo pelo seu país, mas na verdade ela quer se colocar em risco, porque ela quer que aconteça algo que tire ela da vida. Então, esse comportamento, sim, é um comportamento suicida. Pode não ser um suicida direto, ele não está declarando, mas ele está fazendo algo que está colocando a vida dele em risco por vontade própria e dando desculpa de que é por um outro motivo qualquer. E a gente falou muito sobre essa questão da gente dar desculpas. Quanto a gente dá desculpa para nós mesmos, pelas nossas falhas, pelos nossos maus hábitos. E com relação a salvar o outro, se colocar em risco para salvar o outro, ele fala assim, você não tem a certeza de que você sucumbirá. E se no último momento, no momento derradeiro ali, acontecer algo e Deus te salvar, por algum motivo você ser salvo. Se no momento do acidente, você empurrou a pessoa, o carro está para te acertar, mas você consegue, no último segundo, desviar do carro. Então, você se salva também. A gente não sabe, a gente já viu, vocês já devem ter visto na internet vários vídeos, né, de acidentes escandalosos que a pessoa saiu ilesa, né? Assim como tem coisas assim ridículas, a pessoa às vezes ela cai, está andando e cai e desencarna. Só Deus sabe a hora que a gente realmente vai, né? A gente falou muito sobre isso. Nós podemos prever uma chance maior ou menor de desencarnar em algum momento, mas não temos como saber 100% de certeza se aquela hora é a hora ou não. Nós não temos essa capacidade. Nem os médicos, nem a ciência. Né? A gente até brincou aqui um caso do Divaldo. O médico dele deu 6 meses de vida, o médico já desencarnou e está aí. Até hoje. Né? Então, assim, nós não sabemos verdadeiramente os desígnios de Deus. Né? Se é realmente aquele momento, um momento derradeiro. Ou se ele vai nos permitir chegar pertinho e ele vai fazer algo para nos tirar dali. Que é um exemplo muito claro disso, a pandemia da Covid, né? Quantas pessoas desencarnaram e quantas tiveram o pezinho lá e voltaram. Meu pai foi um deles. Teve para desencarnar e conseguiu recuperar e voltou, está aí, com saúde, graças a Deus, até hoje. Né? Então, sim, a gente não sabe verdadeiramente qual é a hora. Nem a nossa, nem a de ninguém. Não sabe o que vai, mas não sabe quando, né? Muito bem, então, assim, a gente falou muito sobre essa questão do suicídio, dos nossos comportamentos, né? Comportamentos que possam nos prejudicar a nossa saúde, que a gente, às vezes, sabe que está nos prejudicando, mas que a gente se entrega, por exemplo, a vícios, e esses vícios a gente não consegue sair facilmente deles, mesmo sabendo que está prejudicando a nossa saúde, a gente continua no vício. Então, são vários tipos de vícios. Quando eu falo assim, às vezes pode vir na sua cabeça, assim, droga, cigarro, álcool,
Mas tem muito mais vícios que a gente é vítima deles e muitas vezes não sabe. Quer ver um vício que todos nós aqui, eu tenho certeza, que todos nós aqui dessa reunião, sem exceção, tem esse vício. Reclamar. Não é? Quem aqui não reclama? Se alguém que fala que não reclama, nós vamos ter que fazer um workshop com essa pessoa, aprender a parar de reclamar, né? Então, reclamar é um vício, e aí você pensa assim, mas o vício que não faz mal, não faz mal? Eu vi eu não sei se ela é médica, ela é uma palestrante, mas ela está ligada à saúde, à área da saúde, e ela também está ligada à questão da religião e tal, da fé, e ela fala o seguinte, é, o que significa a palavra clamar? Quando você clama por algo, o que é clamar por algo? Clamar é chamar, né? Estou clamando por uma vida melhor, estou clamando a Deus uma bênção, eu estou chamando aquilo para mim. E o que significa o prefixo re? Quando você repete, de repetir, de fazer mais de uma vez. Então, reclamar é quando eu estou chamando pelo menos 2 vezes. E se eu estou reclamando de algo ruim, eu estou chamando aquilo dobrado. Né? Então, é um vício muito perigoso, porque é um vício que traz uma doença que é silenciosa, que é a doença da mente. O vício de ficar se conectando. Quanto mais a gente se conecta a coisas negativas, quanto mais a gente se conecta a tudo que nos prejudica, tudo que é negativo, mais a gente está adoecendo a mente. A nossa mente está definhando. A gente está perdendo energia. E quando você perde energia, o que acontece? Você entra em depressão. Depressão é uma perda de energia. Perda de motivação, perda de vida, perda de querer viver, de vontade de viver, né? Então, você vai adoecendo a sua mente, você vai perdendo motivo para agir, motivação, motivo para viver. E aí você vai perdendo energia e você entra em depressão. Então, reclamar é um vício perigoso, silencioso, e que nos conecta a coisas negativas que podem nos prejudicar muito, muito mais do que a gente pensa. Até porque, se vocês não sabem, pensamento é energia. Quando você pensa, você está liberando uma energia, pensamento, em direção daquele seu pensamento. A prova que eu dou para vocês de que pensamento é energia é que o seu cérebro é o órgão que mais gasta energia no seu corpo. Ele é responsável por consumir até 25% do seu consumo calórico no dia. Seu cérebro, que é essa massa que fica paradinha, gasta mais energia que o seu coração, que bate o tempo inteiro. Sua perna, que se movimenta quase o tempo todo. Por quê? Porque pensamento é energia. Seus neurônios, quando estão fazendo a sinapse nervosa, está trocando energia elétrica. Está trocando energia de um neurônio para o outro. A sinapse nervosa é feita assim. Então, está gastando energia. Fica estudando, ou lendo, ou usando a sua cabeça um dia inteiro para você ver. Quem trabalha aqui mais com a mente do que serviços físicos, braçais, sabe o que eu estou falando. No fim do dia, você está exausto. E não é um cansaço físico. O físico cansa porque vem desse cansaço da mente. Por quê? Porque quando a gente está pensando, a gente está emitindo energia. E quando a gente emite energia, a gente está vibrando. Essa energia propaga em forma de ondas e vibra, igual o som propaga em forma de ondas. Então, nós emitimos energia, pensamento, nas frequências determinadas
de acordo com o nosso sentimento que alimenta o nosso pensamento. Por exemplo, se eu estou triste, chateado, se eu estou com raiva alimentando ódio, remorso, se eu estou com medo, se eu estou apavorado, todo esse tipo de sentimento provocam emissões de energia, de pensamento, de baixa frequência. E quando eu estou reclamando, eu estou reafirmando essas coisas negativas para mim. Ou seja, eu estou me conectando a mais coisas de baixa frequência. Ou seja, o pensamento negativo que eu estou emitindo me conecta com outros pensamentos negativos que voltam para mim, que vêm para me prejudicar. Do contrário, se eu penso em coisas positivas, se eu trago mais gratidão no coração, se eu procuro ver o lado positivo da vida, se eu sou grato, se eu estou alimentando amor no coração, benevolência, e todos esses tipos de sentimentos, eu estou vibrando numa frequência alta, frequência mais alta. E quando eu vibro numa frequência mais alta, eu me conecto com outras pessoas, pensamentos e ambientes que estão nessa energia mais alta, nessa vibração mais alta. E então, eu me conectando com essa vibração mais alta, eu recebo de volta também coisas boas. Olha o quanto a nossa mente é poderosa. Nós somos verdadeiras antenas humanas, que estamos emitindo e recebendo sinais o tempo todo. Nós estamos interagindo o tempo todo com o ambiente, com as pessoas à nossa volta. Detalhe, não importa se as pessoas que estão à nossa volta são encarnados ou desencarnados. Nós estamos nos conectando porque nós somos feitos para isso. Deus nos criou para nos conectar. E esse processo da frequência vibratória, isso é chamado no espiritismo de padrão vibratório. É isso que determina todo o resto da nossa vida. Tudo que a gente sente de bom e absorve, tudo que a gente emite e absorve de bom ou de ruim, está vinculado, relacionado diretamente a esse padrão vibratório. Por isso que reclamar faz tão mal. Você reclama, você se conecta ao negativo, e você, além de mandar coisas negativas para o universo, para o ambiente onde você está, você também está absorvendo aquilo. E aí vira um ciclo, sabe? Você vai reclamando, as coisas vão piorando, aí você reclama mais, piora mais, reclama mais, piora mais. Já viu aquele ditado, desculpe o termo que eu vou falar aqui, desgraça pouco é bobagem? Por que existe esse ditado? Por causa desse processo. Quanto mais você se conecta ao negativo, mais as coisas começam a dar errado para você, porque você está se conectando a isso. Quanto mais eu me conecto à escassez, dificuldades, problemas, crimes, dores, mais eu estou buscando isso pelo meu padrão vibratório. Mas quanto mais eu posso quebrar esse ciclo, quando ao invés de ficar reclamando e pensando no negativo, eu procurar enxergar o lado bom, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. É aquela história do copo meio cheio. Ou ele está meio cheio ou ele está meio vazio, depende do seu ponto de vista. E então, quando eu começo a me conectar mais com o lado positivo das coisas, e eu começo a me conectar mais com a abundância, amor, caridade, benevolência, eu me conectando com essas coisas, eu vou buscar isso pelo meu padrão vibratório. Não estou desmerecendo aqui, óbvio, a lei do esforço. Tem que ter um merecimento, tem que ter um esforço também de nossa parte. Mas o esforço começa pelo pensamento, para depois ir para as nossas ações. Então, reclamar é um vício muito perigoso, que nos conecta diretamente a essas energias negativas que podem nos derrubar, literalmente. Ó, o Henrique está falando aqui no comentário. Reclamar duas vezes pelo que não se quer.
o oposto é a gratidão. Isso mesmo, Henrique. O que focamos, expandimos. O pensamento sozinho tem pouca força. A questão é que o acompanha o sentimento. Exatamente. O sentimento e o pensamento estão intimamente ligados. Porque quando você começa a fomentar um sentimento, aquele sentimento vai alimentar pensamentos. Então, o sentimento é o primeiro que determina o seu padrão vibratório. Aí vem os pensamentos. Eu estou bem, eu começo a pensar em coisa boa. Estou me sentindo feliz, grato pela vida, porque eu estou vendo as coisas boas e positivas que estão acontecendo comigo. Diga. A gente vê também que, até no livro que você fala, o pensamento é tudo, né? A forma não é nada. E a gente vê que, se a gente tem sempre o pensamento elevado, igual orar e vigiar, até o vigiar, a Escritura colocou no fim, que o vigiar é constante. E se nós sempre fazemos a prece, escutar boas músicas, e sempre tentar a sintonia com a espiritualidade, ajuda tanto no desenvolvimento da nossa mediunidade, quanto também diminuir os processos de influenciação obsessiva. Né? Exatamente. Exatamente. Tudo começa pelo pensamento, que é alimentado pelo sentimento. Então está tudo interligado. Daí vocês podem entender porque hoje está em alta essa questão da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ela vai fazer você vibrar num padrão vibratório mais alto. Você, ao invés de alimentar emoções que vão te jogar para baixo, você vai saber o que fazer com suas emoções para você poder sempre estar buscando aumentar, melhorar a sua frequência vibratória. Para se conectar com coisas boas. Por isso que Jesus, gente, falou, se tivesseis a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis para aquele monte, bate daqui para ali, e assim ele fará. Ou seja, por isso a fé é tão importante. Porque quando você busca acreditar em coisas boas, se conectar com Deus, existe algo ou alguém maior que Deus no universo? Vocês sabem de alguma criatura, alguma coisa que seja maior que Deus? Então, quando você se conecta com Deus, você está se conectando com a frequência mais alta que existe no universo. Nada pode derrubar essa frequência. Nada. A não ser você mesmo, pela vontade, livre-arbítrio e intenção de reclamar. Olha como uma coisa está ligada à outra. Por isso que o Henrique falou que o contrário da reclamação é a gratidão. É verdade. Porque quando eu reclamo, eu estou me conectando ao negativo. Vendo as coisas ruins que estão acontecendo comigo. Mas quando eu sou grato, quando eu agradeço, eu vou agradecer por coisa ruim? Óbvio que não. Eu vou agradecer por algo bom. Então eu estou me conectando ao que é bom. E isso faz meu padrão vibratório subir. E traz coisas boas para mim. Ah, mas eu estou numa situação difícil, como é que eu vou sair dessa? Quando você se conecta com o positivo, você abre a sua mente para ver novas possibilidades, novos caminhos que antes você não conseguia enxergar, porque estava preso ali na reclamação, igual o burrinho que está com o tapa-olho aqui. Quando você se conecta à gratidão e a sentimentos e positividade, você tira esse tapa-olho, você amplia seu horizonte, você vê com mais amplitude o que está à sua volta e fica mais aberto a perceber as oportunidades que vão aparecer para você. Eu tenho tentado muito fazer isso lá no meu emprego, eu já falei com algum curso sobre cuidador. Uhum. E a minha idosa tem uma dor nas pernas que eu brinco com ela, que nem Freud descobre. Nem Freud sabe da dor da perna dela. 7 anos que ela tem essa. Todos os exames, até uma tomografia da cabeça, foi feita para ver se o caso era na cabeça. A gente sabe que é a cabeça, igual você está falando. É o tanto também. Aí. O tanto, cara. Eu consegui receber uma paz muito grande aqui, porque eu já estava num limite de
Parece que as reclamações dela estavam me afetando. Eu cheguei em casa, eu me sentia cansada sem cansar. Tudo, acho que de todos os dias. E a minha colega de trabalho à noite, ela também tem um hábito de reclamar tudo. Ela reclama de marido, ela reclama de filho, ela reclama da mãe, ela reclama do irmão, tudo. Aí eu não estou tentando se falando, eu estou tentando lembrar se por um acaso foi com você que eu ouvi isso, ou se foi com aquele rapaz que faz palestra, sem ser esse que veio aqui no passado. Danilo. Que a gente não deve pegar o daqui e levar. Você tem que pôr, acho que foi você que falou, não sei se foi você, se foi ele. A gente tem que colocar os problemas do outro de igual para igual. Não é que Mesmo você está nível. aqui isso e trazer, entendeu? Porque aí eu fico falando assim, a senhora não, está que tem dia que dá vontade de pegar ela e colocar mesmo. Estou sentindo dor, eu tenho um remédio, eu quero um remédio, sabe? Mas ela não... Aí eu estou tentando explicar para ela, sabe? Eu fico, não está doendo, isso é coisa da cabeça. Ela, não é a minha cabeça, eu estou sentindo a dor. Mas ela sente. A questão é essa. Isso que eu comparei de você falar, porque ela realmente deve sentir essa dor. Sente, sabe por quê? Mente e o corpo é um sistema só. Se a mente dela acredita que tem uma dor, ela sente. Se você falar que ela não está sentindo, ela não, você não vai entrar na mente dela, porque ela está sentindo. Está sentindo porque ela está acreditando na dor. Aí ela está com 88. Ela falou assim, então eu sei a idade. Aí sabe o que você tem que fazer? Você é muito enjoado. Vou sair de perto de você. Porque sabe uma dica que você pode fazer com ela? Ao invés de você falar para ela que ela não está com dor, porque ela está. Eu agora, depois daquele dia, eu falei assim, gente, eu acho que tem razão. Em vez de eu tentar puxar ela para cima, você não tem dor, põe na cabeça, você já fez tudo que tem exame, não dá nada, então para de reclamar. Eu comecei a querer achar que eu também estou com dor. Você tem que se colocar no lugar dela. Você não tem que absorver o problema do outro. Mas você pode se conectar com ela e aí você começar a fazer ela sair desse padrão. Por exemplo, nossa, a senhora está com dor, está doendo muito, vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer uma oração juntas? Sim. Entendeu? Aí a oração, o que a oração faz? Te joga lá em cima. E aí ela vai fazer uma oração com você. Ali ela já vai estar desconectando da dor. Para se conectar aonde? Deus. Percebe? Então é você entrar no nível dela, se conectar a ela. Não, eu estou entendendo, eu estou compreendendo que você está com dor agora. Vamos fazer o seguinte, vem comigo. Vamos fazer uma oração. Ah, olha esse vídeo que engraçado. Percebe? Tirar ela daquele padrão que ela está. Você tira ela do padrão, joga em outra coisa, joga a mente dela para outra coisa, porque aí a mente dela vai desfocar da dor. A gente falou muito aqui nesse capítulo, né? De quando a gente foca na dor, a dor aumenta. Né? A senhora levantou a mão? Eu ia dizer, é o foco do problema, que problemas talvez neurológicos, psiquiátricos, principalmente Parkinson, Alzheimer, dependência cuidadora, tem realmente sim. Chega até, minha mãe são 10 anos, Parkinson. Então, meus irmãos estão aqui inteiros. Mas eu fizer errado. E o detalhe é esse. Como eu tinha a experiência, os meus irmãos não aceitavam o que é certo, o que eu posso? Você vai tirar o foco do problema. Porque, de alguma forma, interter a oração, alguma outra atividade, talvez possa ser que ela esteja sentada demais, deitada demais, tempo, situação. Não, se eu faço até coisas lá que não é minha obrigação. Que o quintal é muito grande, então eu peço para eles comprar muda de couve, muda de alface, essas coisas, para ela estar indo comigo lá
a guasco, Isso é muito bom. entendeu? Isso é muito bom. Não sai da minha obrigação, eu não tenho nada para contar, mas era só para ajudar ela. Isso é muito bom. Mas Então, o entendeu? É reclamar isso. é que É tirar o vinha foco. aqui foi uma salvação, né? Que bom. Não, sim, porque eu Que bom. procurei tudo. Eu comecei a frequentar igrejas como não desfazendo. Não me sentia. A minha filha é por causa do marido evangélico. Aí começaram a querer me carregar para a igreja. Eu ia, parece que como uma obrigação. E mais para agradar a gente, agradar a filha. Não, e eu já estava ruim, ficando ruim mesmo. Aconteceu vários fatos, alguns eu comentei que eu estava no ponto de entrar numa depressão mesmo. Aí me indicaram aqui, eu vim por uma indicação. Sim. Até a hora que indicou, porque me falaram que eu peguei e falei assim, é aquele que tem uma lisinha? Aí antigamente tinha as lisinhas. Mas eles têm mesmo. Eu achava que não era assim. Eu achava que era outra. Entendi. Então, você fala igual quem quer. Ela falou, não é naquele. É o de cima. Aí, então, não pode, dependendo do lugar, né? Mas eu não sei, eu não dei. Agora, aqui, tanto que eu comecei em toda quinta, aí depois não tomaram o passe, explicar que na segunda também tinha, só que eu queria além, eu queria entender. Aí me falaram da quarta-feira e eu nunca mais deixei de ver. Que bom, fico muito feliz. Eu me sinto muito bem daqui. Fico muito feliz. Parece que eu encontrei, entendeu? Diferente de outros lugares que eu estava. É muito bom quando a gente encontra um lugar que se conecta, né? Exatamente. Isso é muito Então, tem muita coisa que você fala aqui, que eu vou embora, eu fico refletindo, aí eu chego num serviço igual esse, nesse ponto, e, gente, eu vou trabalhar nisso para a Tereza, porque e o pior de tudo que a danada é ativa e ela adora a Globo. Eu tenho um Nossa Senhora. Globo. É só coisa ruim. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente Globo, a senhora fica só deixando ver jornal, só ver coisa ruim. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu falei, a gente tem que cuidar da nossa mente. A gente tem que cuidar da nossa mente. É muito importante, né? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer a leitura do item de número 31, o último item do capítulo 5, fechando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu acho que foi um dos capítulos mais nos ensinou nesse estudo aqui. Foi muito importante esse capítulo. Então, vamos lá. Outra pergunta. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos, e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Então, o que ele está perguntando? Aquela pessoa que é humilde, de verdade. Humilde não significa você se colocar abaixo de ninguém. Humilde não é ser bobo, ser trouxa, nada disso. Humildade é aceitar o que vem de Deus. Né? E aqueles que aceitam as provas que Deus coloca na vida da pessoa, com humildade, sem reclamar, sem condenar alguém, culpar alguém por aquilo, aceita no sentido não de aceitar conformando, não de aceitar e ficar abaixando a cabeça, não é essa aceitação que eu estou falando. Aceita no sentido assim, se está vindo para mim, é porque Deus confia que eu dou conta de passar por isso e eu vou superar. Aceitar no sentido de, se está vindo, está tudo certo. E eu vou conseguir superar isso. É esse tipo de aceitação que eu estou falando aqui. É aqueles que agem dessa forma, né? Que se enfrentam os desafios com resignação, com confiança, acreditando que Deus não está te punindo, te castigando, mas que é, sim, uma oportunidade que você está tendo de melhorar, de crescer, e que aquela prova vai te fazer você se tornar uma pessoa melhor, vai te trazer um ensinamento que vai fazer você evoluir, pelo menos um pouco. Isso é ter resignação, de enfrentar ali as provas com fé, com coragem, com força,
e humildade. Então, esse tipo de pessoa que faz isso, claro que ela está agindo em benefício próprio, porque ela está aceitando as provas que Deus está mandando para ela, né? Mas ela fazendo esse tipo de comportamento, isso promove algum bem ao próximo? Ou só traz um benefício só para ela? Vamos ver a resposta de São Luís, né? Depois a gente comenta. Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, sim, pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Olha que maravilhoso isso que ele fala, gente. São Luís, ele é muito profundo. Vou ler de novo. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Um assunto que até a gente já abordou aqui, que é o desespero. Por que a pessoa se desespera? Por que ela, de repente, se deixa levar pelo desespero e ela entra num processo de sofrimento absurdo, um verdadeiro tormento? Desespero é falta de esperança. É porque você não tem esperança em mais nada. Então você se desespera. E é onde vem aquela reação, muitas vezes até exagerada, diante de uma situação de dificuldade, de sofrimento. Sabe, quando você fala, nossa, fulano está desesperado, né? A pessoa está surtando. Por que esse surto? Por que essa reação tão escandalosa, tão grave? Porque ela perdeu a esperança. Ela não vê saída. É mesmo que você pegar um bicho e prender uma jaula. Põe um ratinho dentro de uma jaula fechada. Ele fica desesperado. Ele fica louco para sair. Ele começa a correr, bater cabeça. Ele não vê saída e ele se desespera. Quando nós não vemos saída, ou seja, nós não temos esperança de que a coisa vai melhorar, ou vai se curar, ou vai, enfim. E então vem a falta da esperança trazendo o desespero. Só que Deus não nos coloca em nenhuma prova para nos prender, para nos punir, para nos castigar. Também já falamos sobre isso. E às vezes a gente, através do que nós estamos nutrindo na nossa mente, do que nós estamos acreditando, nós mesmos criamos essa jaula em nossa volta. E nós fechamos o olhar para Deus. E quando nós paramos de olhar para cima, para o alto, para a coisa positiva, para Deus, para poder enxergar a saída, nós nos trancamos em nós mesmos. Nos deixamos levar pela desesperança. E desesperança é falta de esperança. Falta de esperança é falta de fé. Falta de fé. Todas as vezes que o sofrimento te derruba e você desespera, é porque a sua fé está falhando ali naquele momento. Você mesmo cria jaulas para você. Você mesmo se torna cego ou cega para ver as janelas ou portas de escape que tem para você ali. As oportunidades que Deus às vezes está te colocando na sua frente e você está teimando em não querer enxergar. Às vezes, um convite que uma pessoa faz para você
para você ir numa casa de oração, não importa de qual religião. Vamos orar. Vamos lá na igreja. Vamos nos conectar a algo superior, se você não acredita em Deus. Vamos nos conectar a coisa positiva, coisas positivas. Vamos agradecer. E às vezes o fato de você agradecer já te tira a visão bloqueada, limitada do desespero, e de repente, para agradecer, você começa a querer enxergar poucas, mas algo de bom que ainda tem na sua vida. E ali é, tipo assim, a porta de saída. É a chave para você começar a alimentar de novo a esperança no seu coração. E às vezes são convites que vêm para nós que a gente menos espera de onde vem. Mas, muitas vezes, presos nessa jaula que a gente cria para nós, nessa jaula mental de desesperança, nós nos negamos a aceitar esse convite. E Deus age por diversas formas. Às vezes ele age de uma maneira tão simples que você não dá importância. Eu lembrei de um caso, de uma história que eu vou contar rapidinho aqui, para exemplificar o que eu estou falando. Tinha um rei muito próspero que tinha um fiel servidor. Então, esse fiel servidor era o braço direito do rei. E, de repente, esse rei se viu diante de uma invasão. Um reino inimigo invadiu o reino dele e eles estavam perdendo. O rei estava perdendo ali a batalha e, então, os soldados inimigos começaram a invadir o castelo. E aí, o rei falou com esse servidor dele, falou, olha, eles vão vir atrás de mim, salve sua vida. Salva sua vida. Aqui, você vai ter que fugir agora. E ele fugiu. Esse servidor, esse servo do rei, fugiu. E fugindo a cavalo, e então uma tropa viu ele e começou a segui-lo, na tropa. Vários cavaleiros atrás dele, dos soldados inimigos. E o rei sempre ensinou a ele a ter fé, a pedir para Deus um caminho que Deus sempre ia atender. E ele aprendeu isso com o rei. O rei era muito sábio. Então, ele na fuga, ele estava vendo que eles estavam se aproximando. Aí ele pediu, meu Deus, me mostre um caminho, uma forma de sobreviver a isso, de fugir disso. Então, logo, estava na estrada, ele viu uma pequena entrada, uma pequena clareira na floresta, um caminho quase imperceptível, ele entrou ali. Ele entrou ali. Deixou seu cavalo embora e entrou. Na esperança do cavalo dele despistar e eles seguirem o cavalo. Ele entrou nesse caminho e andou por alguma certa distância e se escondeu. E ali ele ficou, pedindo a Deus que o protegesse, que o protegesse, que o protegesse. E ele foi escutando o tropelo dos cavalos se aproximando. E ele ouviu 2 cavalos se aproximando, 2 cavaleiros. E eles falando assim, os outros foram atrás do cavalo, ele entrou por aqui, nós vamos achar ele. E ele conversando com Deus, por favor, Deus, poupe minha vida, me ajude a sobreviver disso. Me ajude. Coloque um muro, algo que possa me proteger deles aqui agora. E ele viu, de repente, uma aranha começando a fazer uma teia. E escutando as vozes se aproximando, esses cavaleiros se aproximando, ele está aqui. As pegadas estão mais frescas, nós estamos chegando perto dele. E ele foi desesperando, ele começou, ai, Deus, você não está me atendendo, meu Deus, eu te pedi um muro, uma proteção, e o Senhor me manda uma aranha. O que vai ser de mim? E aí eles chegaram na entrada do lugar onde ele estava escondido. Eles iam entrar quando um falou assim, não, ele não passou aqui não, tem até teia de aranha aqui, ninguém passou aqui, vamos para lá. Eles foram embora. Percebem como Deus age? Às vezes, Deus não vai agir do jeito que a gente quer que ele age. Ele vai agir do jeito que ele sabe que é melhor para nós. E às vezes, em coisas muito pequenas, simples,
que a gente muitas vezes nem dá importância, até mesmo julga, é aquilo que vai nos salvar. Uma pessoa que às vezes está próximo da gente, pode ser até uma criança, pode dizer algo, pode ser assim, ó, a chave que faltava para você achar uma saída de uma situação complicada. Então, quanto mais a gente se conecta a Deus, se confia, isso é a resignação. Estar diante de um sofrimento e mesmo assim confiar que vai passar. É a fé. É a fé, aquela fé plena, absoluta, verdadeira, do seu coração, que aquilo vai passar, de uma forma ou de outra. Deus está ali com você. E essa fé é que te permite persistir, continuar. E é essa fé, essa confiança em Deus, essa confiança em si mesmo, é que não deixa você entrar no desespero. E é isso que São Luís quis dizer. Quando enfrentamos a vida com resignação, confiando em Deus, com humildade, buscando nos melhorar, buscando superar, confiando que vamos conseguir, que somos capazes de superar, nós superamos. Pode até demorar um pouco mais que a gente espera, mas na hora certa, no tempo de Deus, vai acontecer. O livramento vai vir, a saída vai aparecer, a oportunidade vai vir e vai passar. Então, se você age dessa forma, sendo realmente uma pessoa humilde perante Deus, resignada, confiante, que tem a sua fé firme com você, e aqui eu não estou falando de fé religiosa, não, estou falando de fé, acreditar em você mesmo, acreditar que você é capaz de vencer, e acreditar que Deus jamais vai te abandonar, independente se o seu Deus é católico, espírita, ou qualquer outro Deus que for, mas que Ele jamais vai te abandonar e você vai passar e superar aquilo, mais cedo ou mais tarde. Agindo assim, você está sendo o quê? Exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Às vezes tem alguém do seu lado, passando por uma situação dificílima, e está perdendo a fé, está perdendo a esperança, está se deixando abater, está entrando na portinha do desespero. De repente ela olha para você e vê você ali com garra, com resignação, com humildade, lutando. Ela fala, opa, também posso fazer isso. Deus também não vai me abandonar, por que vai ficar só com ele? Não vai me abandonar. Deus é o Pai de todos, Criador de todos, eu também consigo. Percebe a diferença de uma ação baseada na fé, na esperança, na certeza de que Deus quer o melhor para nós, de uma ação daquela visão limitada, que a gente enxerga só a dor, só o sofrimento, e ali a gente começa num processo de negação, de reclamação, começa a culpar os outros, a gente culpa até Deus. Até Deus é culpado dos nossos erros, né? Sempre a culpa é do outro. Nunca a gente traz a culpa para a gente. Mas trazer para nós é assumir a responsabilidade e ter a condição e entender que temos sim a capacidade de superar. Se não tivéssemos condição de superar aquele sofrimento, aquele desafio que nós estamos passando, Deus não colocaria aquele fardo nas nossas costas. Não permitiria que aquela cruz estivesse nos nossos ombros. É o famoso ditado. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Jamais. Ele sabe do que a gente é capaz. Ele sabe o que a gente consegue suportar. E as coisas vêm na medida para testar os nossos limites. Mas jamais para ir além dos nossos limites.
Nós é que muitas vezes acreditamos que o nosso limite é muito baixo. E Deus está vendo que nós temos uma força muito maior que a gente mesmo não consegue enxergar. Por falta de confiança nele e em nós mesmos. Então, quando temos essa força, essa fé, essa resignação dentro de nós, além de preparar o nosso caminho para sempre melhorar, a gente está dando exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. É aquela metáfora, né? Se eu estou num caminho escuro e eu acendo uma lanterna para iluminar o meu caminho, quem está do meu lado vai ter o seu caminho iluminado também. Por quê? Mais um exemplo de Jesus, mais um ensinamento de Jesus. O que mais ensina, o que mais faz a gente crescer, o que mais faz a gente evoluir, verdadeiramente é o exemplo. Palavras podem ser vazias, mas o exemplo ensina. O exemplo verdadeiro ensina. Então, se você for o exemplo para as pessoas à sua volta, você vai levar elas com você. Elas vão querer te seguir, elas vão querer aprender, fazer como você está fazendo, porque elas estão vendo que você está indo em frente. Mesmo nas dificuldades, nos desafios, você está superando, você está crescendo, você está evoluindo. E isso contagia. Então, moralmente, você pode beneficiar a si e a muitos que estiverem ao seu lado, pelo seu exemplo. É igual criança. Como é que educa criança? Quem é educador aqui vai saber responder essa pergunta. Como é que se educa as crianças? Pelo exemplo. Não adianta você mandar. Não adianta você falar para o menino, para de reclamar, e você está reclamando o tempo inteiro. Você acha que ele vai parar de reclamar? Eu tinha um amigo que chupava dedo, da minha idade, chupava dedo. E ele tinha uma filha. Na época, ela tinha 4 para 5 anos. E ela também chupava dedo. Aí ele falava para ela, minha filha, vai chupar dedo. Pode chupar dedo, não. Só o papai que pode. Vocês acham que ela ia parar de chupar dedo? Vendo o pai chupando dedo. O dedinho dela, tadinho, ficou até achatado, assim, de tanto que ela chupou dedo. É o exemplo é que ensina. Então, se eu aprendo que com o Evangelho, com Jesus, o que eu tenho que fazer para melhorar, ou superar qualquer problema, qualquer situação que eu esteja, e eu começo a praticar, além de eu me melhorar, além de eu conseguir superar a dor ou o sofrimento que eu esteja, eu vou estar ensinando quem está à minha volta. As pessoas que estão à minha volta. O exemplo. Oi, pode falar. Na quinta-feira, né? Ah, Vamos, foi embora, né? Então, vamos meu filho na casa do teatro. Aí também que eu também assim, mãe, muito obrigada, viu? Eu falei, para, por quê? Cuidando, trabalho, falando banho, falando com você. Quando você está em casa, você fica, bora, gente, fecha o doce, vamos. Eu acho bem chato. Mas quando eu estou lá, aí eu fico ouvindo o médico cantar, aí quando tem a cabeça também, aí eu falo, ai Deus, obrigado por ele dar minha mãe assim. Ah, que legal. É o exemplo. O exemplo, tá vendo? Você veio, você trouxe ela, e ela também. Obrigada. Eu agradeço isso por mim, eu não ia ter essa força, a coragem. É o exemplo. É o exemplo. Não tem nada que ensina como exemplo. Prova disso, por que vocês acham que Jesus, que Jesus veio cheirar aqui? Não é? Nesse mundo de dor e sofrimento, pregamos o coitado numa cruz. Para que ele veio? Porque ele sabia. Às vezes eu brinco com a Cá tem um menino também, né? Ai, tadinha.
Deus lhe pague. Ele não vai vir aqui, ainda mais com essa pandemia. Porque essa pandemia não vem, né? Ele Então, não vai ficar. por quê? Por que que ele veio? Ele veio porque ele sabia que só falar não ia adiantar, que só o texto lá na Bíblia não ia nos salvar. Ele precisava vir aqui e nos dar o testemunho do exemplo. Ele precisava que a gente visse ele fazendo, para entender que era possível fazer. Ele tinha que vir para ser o exemplo vivo do Evangelho. Entende? Por isso que ele veio. Para mostrar como fazer. Para ser o exemplo. Porque ele sabe que é a melhor forma de ensinar. Senão ele não teria gastado anos, milhares de anos para conseguir reencarnar aqui na Terra para poder nos dar o exemplo. Ele não teria gastado esse tempo todo. Porque ele sabia que era a melhor forma de ensinar o caminho para nós. Pelo exemplo. Então, se a gente quer ensinar alguém, que sejamos exemplo. Quanto ensinamento, né? Quanto mais a gente aprofunda nele, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Mais a gente vê o quanto foi profundo cada palavra que ele falou, cada ação que ele fez aqui. E só para encerrar aqui para vocês, assim, a gente estava falando de padrão vibratório, de conexões, né? Reclamar, agradecer. E aí eu te falei para você chamar ela para orar, porque se tirar ela do padrão, por isso, agora vocês vão entender por que Jesus falou mais um ensinamento importantíssimo para cada um de nós. Orai e vigiai. Por isso que Jesus disse isso. Porque orar, a gente vai elevar o nosso padrão vibratório lá no topo. Deus. Vai subir. De alguma forma vai subir. Se você orar com sinceridade, é claro. Vigiar. Vigiar o quê? Vigiar a vida dos outros. Ficar vendo o que o vizinho está fazendo, deixando de fazer lá na janela. Vigiar os nossos pensamentos. Você me deu uma ideia boa, a partir da manhã eu vou começar a fazer isso. Primeiro assim, ela trabalha. Vai começar a vigiar ela? Não, porque ela sabe cada orações, coisas mais... Aí, ó, tá vendo? Ele é muito católico. E tem Sim. um altarzinho dela lá, de vez Aí, em quando eu falo. Ó, o santinho da senhora não está nem te enxergando, porque a senhora ele está todo empoeirado. Ele nem está te vendo, né? Ele nem está vendo a senhora, porque a pessoa só quer ficar na cama dele, na Globo. Lá na sala rezar. Só ficar na cama vendo o demônio, né? Aí, ou outra hora eu assusto. Às vezes eu estou lá dentro, mexendo com alguma coisa dela lá, aí eu estou... Será que tem alguém na casa? Ela está rezando. Rezando, entendeu? Então, Entendi. você me deu ideia, Aí, ela tá sabe vendo? muito oração. Cada uma mais bonita que a outra. É. Amanhã eu vou arrumar um caderno e vou pôr escrever essa oração. É isso aí, pronto. Pode ter um. A TV que ela diz, você está falando de alguma coisa que é algum tipo, você quer permitir, se for alguma coisa de chorar, você já muda, você já não quer chorar, outra coisa, às vezes, se é uma piada, alguma coisa engraçada, você já muda completamente. Então, a mente da gente é muito, muito ampla e varia muito, né? Depende muito do que você... Mas depende muito de pessoa a pessoa, porque a minha, no caso, ela é uma pessoa muito bem cuidada pela família, mas ela é totalmente lúcida. Sim, Entendeu? Então, tem certas coisas que eu tenho que baixar para ela. Sim. Eu não posso me atrever a mudar de canal sem autorização. Não, É o contrário do Alzheimer, né? Usar como se ela comandasse a casa. Isso. Agora, em geral, eu sempre para eu sempre simples, e a gente vê, né, televisão aí, porque a gente vai assistir um filme que é só comédia, você fala, né, então tudo bem. De repente, você vê umas tragédias de jornais, aí você gente, esse parte que eu queria fazer o Chico, alguma coisa, vai,
uma novela que você quer resolver, você quer que o seu jeito, muda completamente o seu modo de pensar. Exatamente, porque ali você está sob a influência daquele meio. E ele está fazendo você viajar, ele está te levando. Ou seja, ele está conduzindo o seu padrão vibratório naquela hora. Está permitindo que outra pessoa conduza o seu padrão vibratório. Eu tinha as pedras. Porque eu tinha um aniversário. É igual quando você vê um filme. Se é uma história triste, você vai chorar. Se é uma história feliz, você vai rir. Se é uma comédia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente, o vigiar é isso. É proteger a nossa mente, que é a nossa casa. A gente fica abrindo a porta da nossa mente para muita porcaria entrar e nos contaminar. A gente tem que começar a filtrar, peneirar mais o que está entrando na nossa mente. Ontem ela esqueceu que tinha pedra. Ela esqueceu que ela tinha pedra? É, porque ela gosta muito de conversa, ela adora uma conversa. Fofoquinha? O filho dela já tinha me ligado, ele não mora aqui, ele mora em São Paulo, para levar a tomar a vacina do Covid. Né? Aí ela perguntou assim, você vai também? Eu falei, lógico, eu vou tomar, só tem uma coisa. Aí todas, ela me pergunta, hoje é dia de se rezar? Eu falei, hoje não. Aí ontem eu falei, pessoal, e eu só vou porque não é dia de eu rezar. Mas eu tenho um aniversário para mim hoje. Primeira coisa que eu quero perguntar lá no postinho é se eu posso tomar uma cerveja depois da vacina. Porque se eu não puder, eu não vou tomar a vacina do Covid. Cerveja. Mas os filhos, tudo ficou sabendo. Aí ela esqueceu, tinha na perna. Porque aí eles ficaram ligando. Tomou, aí eu avisei, né? Ela tomou a vacina. A senhora está bem, está tendo doença, imagem aí, chegou lá. A primeira coisa que ela perguntou, você vai poder tomar uma cerveja depois da vacina. Tá vendo? Então, dizer, a hora que ela desfocou, ela esqueceu da dor, tá vendo? Tinha perna, né? Esqueceu que tinha perna. Ai, ai. Desestabilizar. Eu passei por isso, eu faço por isso. Então você tem que chegar assim. Não, e até minha colega de trabalho também, ela muda bastante. É isso aí. Pessoal, nós precisamos encerrar, infelizmente. Nosso prazo aqui já estourou. Por mim, a gente ficava aqui até meia-noite. Mas a gente tem um horário, a gente tem que cumprir. Então, eu vou convidar vocês agora, cada um de vocês, para novamente trazer o pensamento, né, para Jesus e para agradecer. Vamos agradecer agora por essa oportunidade abençoada de estarmos reunidos nessa noite maravilhosa e poder trocar, né, compartilhar esses conhecimentos que nos vieram aqui através do Evangelho. Agradecer primeiramente a Ele, nosso grande mestre e amigo, de todas as horas, Jesus. Ele que nos trouxe esse ensinamento tão importante para a nossa evolução. Agradecer à equipe de mentores espirituais responsáveis por esse estudo maravilhoso, porque a gente sabe que eles nos trazem a todo instante a inspiração e a intuição necessária para o diálogo, para a resposta, para a pergunta, para que possamos entender da melhor forma os ensinamentos que são compartilhados aqui. Agradecer aos nossos irmãos da espiritualidade que vêm frequentar aqui o nosso estudo também com o intuito de aprender. Eu, particularmente, agradeço a cada um de vocês que estão aqui comigo esta noite, compartilhando esse momento tão único, tão abençoado, de grande aprendizado. E com essa gratidão sincera no coração, você novamente vai fazer com que essa sua luz interior possa expandir
possa crescer e irradiar de você. Essa luz possa irradiar de você novamente. E cada um aqui, aumentando e expandindo a sua luz, novamente nós vamos formando essa maravilhosa e abençoada corrente de luz. Conectando, todos nós vamos conectando agora as nossas luzes. Corrente que ultrapassa as barreiras da matéria, da distância. E todos nós, presencialmente, virtualmente, espiritualmente, vamos nos conectando numa corrente única de luz. Alimentados pelo amor de Jesus. Com muita gratidão e com muito amor. Vamos usar agora da nossa vontade, nosso livre-arbítrio, para direcionar essa corrente de luz abençoada ao alto, ao firmamento, e que essa corrente de luz alcance lá em cima, lá no firmamento, onde estão os protetores do nosso planeta, os membros do exército do Cristo que estão aqui para cuidar de nós, cuidar desse momento transitório que o planeta está passando. Que eles recebam essa corrente de luz que emana de nós agora. Que eles potencializem com o amor infinito deles. Possam devolver para o planeta essas luzes em forma de chuva, de bênçãos e de esperança. Gotas de esperança que possam cair por todo o planeta, alcançando todos os nossos irmãos em humanidade, os 4 cantos do mundo. Que aqueles que estão em momentos de sofrimento, em despedida de entes queridos que estão partindo para a pátria espiritual, aqueles que estão nas zonas de conflito, de guerra, de sofrimento, de desilusão, aqueles que estão sofrendo com a maior pandemia que já assolou esse planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças mentais, psicológicas. Todos esses nossos irmãos recebam essa chuva de bênçãos. Nosso carinho, intenção, sinceridade. E que em especial, os nomes da nossa lista de oração possam ser visitados, essas pessoas possam ser também transbordadas com essa chuva de bênçãos e de esperança. Dentre eles, David de Paula, Pamela Cristina Almeida Leal, Yuri Leal Fukuda, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Maria Aparecida Campos, Zimeire Lúcia Reis, Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Lucas Vitfrase, Marilita Falangola, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, Antônio Cândido Lopes, Terezinha Reis, Lorena Reis, Leandro Reis, Maria Lucinda Aveiro, Ana Clara Franco, Gabriele Cristina Gonzaga, Elton Mendes de Oliveira, Luca Arantes Valadares, Getúlio Moreira Lacerda, Nilton Alexandre Pimentel, Juliana Pimentel Flores, José Geraldo de Souza, Amanda Rodrigues de Souza, Eduardo Henrique de Souza, Pedro Gilberto Cândido, Neuza Duarte da Silva, José Cândido da Silva, Gilmar Tomás Pereira, Antônio Del Castillo, Ana Beatriz Keiter, Francis Pedroso Fernandes, João Bessim, Carlos Roberto da Silva, Yasmin Rodrigues Alves, os nossos irmãos desencarnados, Helena Barbosa de Freitas, Zé Baltazar dos Reis, Orlando de Paula Sobrinho, Zélia Cristina de Paula, Dorival Delfino, Oswaldo Teixeira, Regina Teixeira, Maria Cândida Pereira, Maria Maia, Raul Amaral, Antônio Teixeira de Lima, Manuel Afonso de Almeida, Miguel Afonso de Almeida, Ana Beatriz Macedo, Dirce Souza Costa, Giovanni César Reis, Arnaldo Acioli Filho, Tereza Benedita de Oliveira, Lúcio Humberto Breno
Bruno Reinaldo de Oliveira, Tatiane Silva Lemos, João Afonso de Almeida. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre. Jesus abençoe cada um de nós. Muito bem, pessoal. Então a gente encerra aqui o estudo. E agora, para quem quiser continuar, eu vou fazer a leitura. A gente teve uma psicografia hoje, infelizmente, a maioria dos médios de psicografia tiveram empecilhos. A gente teve uma, a Geise. Cris, você tem alguma coisa aí para nós? Não, Elton, eu entrei agora no finalzinho só para acompanhar a prece mesmo. Tá bom. Então, eu estou com uma aqui que a Geise deixou, que ela fez, a psicografia ali. Então, vai ser só essa hoje. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui. Só um pouquinho. Que a luz do amor esteja com todos nós. A esperança nasce dessa luz. A esperança, olha que coincidência. Falando de esperança e a psicografia também. A esperança nasce dessa luz, que é a luz do amor. A esperança que é a mãe da fé, que é o clarim que guia os passos até o monte do sucesso, da superação e da beneficência. Sedes irmãos preenchidos com esse sentimento tão vasto que é a esperança. Ao que espera ativamente, terá o bem desejado. A espera ativa, meus irmãos, é a que se pratica todo o dever necessário para que o que se busca seja alcançado. A espera ativa, no caminho da glória que se busca, do amor que se almeja, a evolução que tanto necessitas. A espera ativa que te motiva a fazer a sua parte, a caminhar no seu caminho, a enfrentar os desafios da vida. Essa espera, meus irmãos, é abençoada e bem vista pelo nosso Criador. Essa espera é a que é saudada com a conquista do objetivo, com o alcance da luz da evolução, através de todo o aprendizado colhido pela estrada. Permeiem, meus irmãos, essa esperança, cultivem essa busca, e entendam que confiar é ser ativo na espera. Tudo aquilo que vem sem a espera ativa ou sem a busca, tudo que vos é dado sem esforço, não vos pertence, porque não foi conquistado. Quando o nosso Criador nos criou criaturas imperfeitas, Ele nos queria merecedores da evolução, e Ele nos acreditou capazes de trilhar esse caminho. Por sua fé em nós, tenhamos a certeza que todas as provas, desafios, expiações nos são proporcionadas para concretizar esse caminho,
para merecer essa conquista. E ao chegar no fim dessa caminhada, que é uma parte de todo o caminho, verão que cada uma das superações, cada uma das conquistas são benditas e abençoadas, porque vos proporcionou sabedoria, que vos será de direito e que nada, nem ninguém pode vos tirar. A conquista da evolução, irmãos, é uma dádiva, uma bênção concedida a nós pelo nosso Criador. Sejamos gratos por termos dele essa oportunidade. Ao se perguntarem a causa de tantos desafios, tragam à mente essa dádiva e agradeçam por essa oportunidade que é crescer. Assim como uma criança precisa de todas as etapas da sua infância, nós precisamos das provas e da expiação, dos desafios e das dificuldades para conseguirmos chegar na idade adulta da evolução. Etapas não podem ser puladas, portanto, tenham paciência e respeitem o processo. Um dia terão a clareza abençoada do quanto agraciados somos pela oportunidade de percorrer toda essa estrada e por termos tido a oportunidade de conquistar por merecimento o que nos será de direito. Todos são capazes, não tenho dúvidas. Com a luz celeste de nosso Criador, me despeço com esperança ativa de que todos aqui um dia estaremos em mundos sublimes de felicidade. Fique com Deus. Que lindo, hein? Tem uma outra aqui que estava junto, que eu não tinha visto. Tem uma segunda psicografia que eu vou ler de novo. Vou ler para vocês. Perpetuem, caros amigos, a sabedoria que se dispõe. Nenhum saber deve ficar enclausurado, nenhum conhecimento deve permanecer imóvel. Do contrário, se perderá com o tempo. A movimentação do saber é indispensável para que seja fixado na memória. Colocar o que se aprende em prática é a melhor maneira de se assegurar que o conhecimento se torne verdadeiramente seu. Mais ainda, irmãos, praticar e ensinar, passar para frente o que se aprende, multiplica a receptação do cérebro para a nova lição. Tudo que se aprende de bom na luz do amor, da evolução, deve ser replicado, praticado, ensinado. Dessa forma, o trabalho do órgão tão maravilhoso que é o cérebro humano será mais eficiente, transformando esse conhecimento em novas teorias, gerando raciocínio lógico e produzindo ainda mais conhecimento através de pesquisas inteligentes e de conexões afins do plano espiritual. Todo aquele que usa o que aprende para produzir, para raciocinar, para pensar, se conecta com aqueles a que também se interessam pelo assunto, sejam encarnados ou desencarnados. Grandes filósofos, físicos, químicos, cientistas em geral, escritores, artistas, conseguiram grandes conquistas através do conhecimento em movimento. Nada que se estaciona dá frutos. Tudo que se movimenta, que se busca, gera energia. Dadas, nesse sentido, tantos ensinamentos da física. Tudo que se emprega energia se movimenta. Tudo que se movimenta gera energia. Empreguem, irmãos, boas energias nos conhecimentos adquiridos. Usem o que sabem para o bem. Pratiquem o conhecimento. Propaguem o conhecimento. Coloquem em movimento. Um aprendizado aparentemente pequeno hoje pode se transformar em grandes obras para a prática da caridade. Nada é irrelevante. Por menor que seja o aprendizado, em mãos ativas, pode se transformar em obras gigantes. Não desperdicem o que sabem. A vida é uma coletânea de lições, todas proporcionando vastas mensagens que podem se transformar em sementes que, em boa terra, frutificarão maravilhosamente. Acreditem no quão potente pode ser o que tens nas mãos. Acreditem no quão grandioso é tudo que o nosso Criador nos proporciona. Toda essa luz, toda essa energia tem uma razão. Tudo que ele colocou no seu caminho tem um objetivo. Não existe acaso, não existe coincidência. Tudo o que acontece... Vou fazer uma pausa aqui. Lembra da gente falar sobre isso? Não existe acaso. Não existe acaso. Não existe coincidência.
Tudo o que acontece tem uma finalidade. Procurem entender e verão o quanto descobrirão sobre a vida e sobre si mesmos. A vida é maravilhosa, irmãos. Basta olhar da maneira correta. Verão o esplendor que vos é proporcionado todos os dias, todos os momentos, todos os passos de suas vidas. Não se percam dessa grandiosidade que também está dentro de cada um de nós. Somos irmãos, e toda a luz que eu vejo, cada um de vocês também podem ver. Basta tirar da frente dos olhos os vícios da carne que impregnam esse planeta. Um dia, irmãos, se libertarão e saberão do que estou falando. Do quão abençoados somos por estarmos aqui. O quão agraciados somos por termos a oportunidade de sermos acolhidos no seio de nosso Criador. Que Ele abençoe e guie a todos. Que assim seja. Linda mensagem. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Pessoal, é isso, então. Agradeço do fundo do coração a presença de cada um de vocês, vocês da internet, estiveram comigo, vocês aqui no presencial. Que Jesus abençoe imensamente o coração de vocês, ilumine o lar de vocês, as famílias de vocês. E para quem for vir aqui amanhã, sejam bem-vindos, a gente se encontra amanhã. E para quem não for, a gente se encontra semana que vem na continuação do nosso estudo do Evangelho. Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Que Jesus abençoe.